Olá, boa tarde. Confira os destaques de hoje no Ubra Notícias. Nível do Guaíba recua, mas ainda deixa moradores da região das ilhas fora de casa em Porto Alegre. Pesquisa revela impacto das enchentes de maio para os moradores da capital. Maioria relata insatisfação com a gestão pública. E ainda, toma posse a nova diretoria da Federação dos Municípios AFAMURS. Marcelo Arruda, prefeito de Barra do Rio Azul, vai dirigir a entidade até 2025. É agora no Ubra Notícias. O Guaíba começou a baixar na parte central de Porto Alegre, mas na região das ilhas ainda tem muita água acumulada. Alguns moradores estão abrigados na BR-116, bloqueando um lado da pista. Os brinquedos da pracinha, o campinho de futebol, diversão das crianças que foi levada pela força da água. Para quem sobrevive da pesca, a preocupação tira o sono. Essa aí matou nós de letra, que nós temos ribeirinha, né, pescadores, né, mas é muito difícil. Isso aí terminou com a gente, o psicológico da gente, tudo isso aí, né. Eu achava que não ia ver isso aí, mas eu vi isso aí. O seu Luiz não trabalha com pesca. Ele presta serviço em uma obra em andamento na região que foi danificada. Ele precisa retornar para o trabalho, mas não sabe como acessar o local. Nossa obra lá é uma obra grande, daí o muro todo caiu, nós íamos vir botar os tapumes para fechar a obra, né? E ver o que dá para fazer, coisa mínima, não é grande coisa que a gente ia fazer lá. O nosso trabalho, logo que nós já tínhamos feito, nós vamos ter que refazer todo ele de novo. Nós estamos trabalhando ali no final da ilha e está tudo alagado, a nossa obra está toda ela parada. Daí ontem nosso patrão ligou para nós virmos, a gente veio, mas não tem como passar daqui para lá. O nosso patrão ele está dando um vale, né, para equilibrar um pouco, mas é só uma mixariazinha, só para quebrar um galho. Enquanto a água não baixa na região das ilhas, só é possível acessar alguns pontos de barco. Enquanto isso, alguns moradores que desejam acessar a casa para fazer a limpeza aguardam na rodovia por carona para conseguir ir até o local. Só de caminhonete ou caminhão. Você está esperando uma carona? Esperando a troca do carro, porque corre o risco de entrar com um carro pequeno e depois não conseguir sair, né? Porque a água sobe toda hora, né? Para os moradores da região das ilhas, a água invadir as ruas não é novidade. Pelo menos uma vez por ano isso acontece. Só que nunca nessa proporção, com tantas perdas. Na ilha, 11 anos que a gente está com o mercado e nunca aconteceu assim. Deu 2 metros no mercado. A gente perdeu tudo. Nós estávamos em casa, aí começou a encher. Levantamos móvel tudo, né? Mas não adiantou nada, né? Essa aí foi a maior grande que nós pegamos. Nós sempre ficamos nas casas. Sempre. Ficamos na casa da tia Rita. Sempre. Nunca pegamos isso aí. Nunca da vida, nunca. É difícil. Difícil, minha filha, difícil. Muita perca, minha filha. Muito perca. Nesse hotel próximo, a água baixou, deixando muitos estragos internos e externos. Parte do muro caiu, os vidros foram quebrados e o primeiro andar está todo danificado. Já o segundo, que não foi atingido, agora serve de abrigo para algumas famílias da região. Outras se refugiaram nas rodovias. Com barracas improvisadas em um lado da BR-116, os motoristas têm só uma pista para circular. Um trânsito intenso no local que os desalojados precisam conviver. E a sua casa, como que ficou? Tá lá quebrada dentro do valo novo que eles fizeram agora. Já tinha acontecido outra vez. Aí eu consegui arrumar o valo com pedra e tudo, gastei que eu não tinha. Aí agora fizeram outro valo e a minha casa foi lá para dentro do valo. Na moradia improvisada pela Sílvia, o teto é de lona. Quando chove, molha o pouco que ela conseguiu de doação. É horrível, chove tudo, frio, é muito triste. Perdi o negócio onde eu trabalhava para ajudar meus filhos. Caiu para dentro, eu perdi tudo ali. Como é que eu vou trabalhar agora? Eu estava trabalhando por conta, como é que eu vou ficar lá dentro? E o meu guri, a casa dele também estava lá atrás, que ele mora no fundo, foi tudo com tudo fora também. Nesta quarta-feira, 70% das escolas municipais de Porto Alegre, cerca de 45 mil alunos, voltaram às atividades normais. A capital possui 99 escolas, das quais 75 estão autorizadas a receber os estudantes. Já das 219 instituições parceiras, 120 também devem retornar. Ainda não há definição para a
reportar as aulas perdidas durante o período de fechamento. Segundo a Secretaria da Educação, as hipóteses estudadas são em estender o tempo letivo ou recuperar os conteúdos ao longo do ano. E uma pesquisa exclusiva revela as opiniões dos moradores de Porto Alegre sobre o impacto da enchente em maio deste ano. O levantamento, feito pelo Instituto Métodos em parceria com a Ubra TV e a Rádio Mix 107.1 FM, 99% dos porto-alegrenses disseram estar muito satisfeitos com o trabalho dos voluntários. O estudo revela também que 80% das pessoas ouvidas estão insatisfeitas com os governos municipal e estadual. O governo federal tem desaprovação de 74%. A primeira parte da pesquisa foi exibida no programa Poder RS na noite de ontem. Vamos conferir agora uma fala do diretor do Instituto Métodos, José Carlos Sauer. Ao chegarmos nesse trágico maio de 2024, nós não poderíamos nos furtar a novamente retornar à população. Então, a partir de uma programação que fizemos juntos com vocês, a gente decidiu realizar uma pesquisa com todo o cuidado que ela merece, procurando compreender um pouco como está se sentindo esse morador de Porto Alegre, sobre o aspecto social, como ele está sendo atingido no âmbito econômico, quais são as perspectivas que ele tem, e passando por uma avaliação não política no sentido de entender disputas eleitorais, mas sim de avaliar as instituições políticas que estão atuando neste momento e compreender o que os nossos cidadãos e cidadãs aqui da capital pensam a respeito desse tema. Por isso que eu entendo que ela é uma pesquisa profunda, ela contribui muito para que a gente tenha um olhar científico sobre essa situação, ou seja, conseguimos entender o que uma população de uma cidade está sentindo. E agora vamos conferir os resultados da primeira parte da pesquisa feita com os porto-alegrenses a respeito da cheia do Guaíba. Perguntados sobre o impacto das cheias nos bairros, 39% responderam que foram muito afetados pela enchente. Questionados sobre como as cheias afetaram a própria rotina, 60% dos entrevistados afirmaram que foram muito afetados. Com relação ao principal impacto sentido nesses últimos dias, 47% tiveram consequências na vida cotidiana. Já sobre a atuação do governo municipal no processo de normalidade após os alagamentos, 86% dos entrevistados responderam que se sentem inseguros e pouco seguros com as ações. Outra pergunta foi sobre o principal sentimento em relação à vida em Porto Alegre depois da enchente. 50% demonstraram preocupação com o futuro. Segundo os entrevistados, parece difícil e incerto. Já sobre as questões ambientais, 91% concordaram que vão dar mais atenção ao assunto. E a última pergunta foi relacionada ao suporte dado aos atingidos pela enchente. 99% afirmaram se sentirem satisfeitos com os trabalhos dos voluntários. A segunda parte dessa pesquisa, realizada pelo Instituto Métodos, vai ser divulgada no programa Poder RS desta quarta-feira. Tomou posse o novo Conselho de Administração da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul, a FAMURS. O prefeito de Campo Bom, Luciano Orsi, passou o comando da entidade para o prefeito de Barra do Rio Azul, Marcelo Arruda. A repórter Milena Demamam acompanhou a solenidade na terça-feira e tem as informações. Foi empossado o novo Conselho de Administração da FAMURS para a gestão 2024 e 2025. O novo presidente deste conselho é o prefeito da cidade de Barra do Rio Azul, Marcelo Arruda. E todo esse comprometimento, e realmente vamos precisar de muitos recursos e programas para as cidades. E nessa oportunidade quero ressaltar que, além das classes dos nossos gaúchos com renda familiar até 4.400, nós vamos precisar, ministro Jader Filho, olhar para toda a população, em especial a classe média e empresários, que também perderam tudo, desde a sua casa até o seu empreendimento. São necessários recursos a fundo perdido e financiamentos subsidiados, para que todos possam se recuperar da forma mais rápida. E não tem classe mais ou menos afetada. Todos os gaúchos estão sofrendo com essa crise. E sei que os senhores não nos deixarão de ajudar. E a FAMURS estará em diálogo constante para juntos buscarmos soluções.
Foram empossados também os prefeitos que hoje assumem como vice-presidentes da federação. São eles a prefeita de Pinhal, Márcia Tedesco, o prefeito de Jacutinga, Carlos Alberto Bordim, prefeito de Alegrete, Márcio Amaral, prefeito de Mostardas, Moisés Pedoni, prefeito de Nova Santa Rita, Rodrigo Batistella, prefeito de Barros Cassal, Adão Camargo e o prefeito de Guaíba, Marcelo Maranata. O prefeito Marcelo Arruda tem esse grande desafio. Para nós é uma honra, não só como vice-presidente dele, mas também como presidente da Grampal, que é a cidade da região metropolitana, que a gente está falando de 20 municípios, um dos mais atingidos, né? Guaíba também está nessa fase. O Marcelo traz a experiência dele também numa cidade interior, onde a gente vai precisar reconstruir o interior do estado. Então tem um desafio gigante de fazer essa articulação com os prefeitos, também com o governo do estado e com o governo federal. É o grande diferencial desse momento, né? O presidente Lula, quando veio aqui, trouxe o presidente da Câmara, o presidente do Senado, o presidente do STF, do Tribunal de Contas. E aqui, a gente poder ter na mesma mesa também o governador, os prefeitos, o governo federal, o presidente da Assembleia Legislativa, do Tribunal de Contas. E essa é a força que nós vamos fazer a diferença para recuperar o nosso estado muito antes que as pessoas imaginam. O governador Eduardo Leite sinalizou a importância da reconstrução das moradias das pessoas atingidas pelas enchentes. Reconstruir as cidades, os lugares, a vida das pessoas, também nas moradias, né? A gente já está dando ordem de início para as primeiras moradias a serem reconstruídas, especialmente no Vale do Taquari, e vamos chegar nos diversos lugares que foram atingidos para garantir moradia, atendimento, carinho, cuidado das pessoas e a reconstrução das cidades também. Então, a FAMURS é parte essencial desse processo. E estava presente o ministro das Cidades, Jader Filho, que reforçou o apoio efetivo do governo federal nessa reconstrução. O Rio Grande do Sul, você aconteceu diversos problemas, né? No Vale do Taquari, por exemplo, as enxurradas que levaram casa nas beiras dos rios, ou áreas aqui na região metropolitana que estão áreas absolutamente alagadas. Como eu mesmo tive ainda há pouco lá em Eldorado, conversando com as famílias, entendendo o problema do que eles estavam passando nesse momento tão difícil que o Rio Grande do Sul está passando. Então, hoje a gente tem que buscar diversas alternativas, seja desde a aquisição de imóveis prontos, de construtoras ou de entes privados que queiram vender seus imóveis para atender esse público dessas famílias, até a reconstrução mesmo de casas. Claro que a gente vai ter que buscar métodos construtivos mais rápidos. Não é possível essas famílias ficarem em abrigos tanto tempo. Essa é a determinação que o presidente Lula tem nos dito, tem nos dado diariamente. E a gente tem trabalhado no Ministério das Cidades com todas as equipes. Eu fiz questão de trazer o secretário nacional de Habitação, a diretora também, para poder entender, porque eu acho que é mais fácil a gente sentir aquilo que a gente sentiu hoje, estando perto das famílias, entendendo de fato as suas dores, das famílias que construíram suas casas com tanto carinho e que eles precisam do olhar do governo federal, do governo do estado e dos municípios, de todos nós unidos, nesse processo de reconstrução que o Rio Grande do Sul vai passar. E tenho a certeza de que a gente vai estar todos os dias dialogando com os prefeitos, como a gente já vem fazendo. Nós já dialogamos com mais de 54 prefeituras de todas as regiões do Rio Grande do Sul. É muito importante que os prefeitos, assim que possam, preencham o cadastro que está dentro do site do Ministério das Cidades, mostrando quantas casas foram danificadas, quantas casas foram condenadas, quantas foram destruídas, seja na área urbana, seja na área rural, para que a gente possa iniciar. E que também apresentem terrenos em áreas seguras onde a gente possa reconstruir essas casas o mais breve possível. Então, mas tenho a certeza que a determinação do presidente Lula e a nossa força, a nossa vontade em ajudar esse Estado que ajudou tanto o Brasil, que a gente possa, todos nós irmanados, todo o Brasil, num processo de reconstrução do Estado gaúcho. Sirva nossas façanhas, Logo mais, às 9h, tem o Jornal da Cultura com as informações do Brasil e do mundo. O Ubra Notícias termina aqui. A gente se vê na próxima edição.
Música